Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma devocional da nossa Igreja Batista Betânia. Seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Meu nome é Felipe, hoje eu sou líder dos jovens e adolescentes da nossa igreja. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor com cada um de vocês que está acessando esse devocional. Bem, não sei se você já parou para perceber ou se você já estudou e viu isso nos noticiários, mas nós estamos vivendo a geração que é a geração mais suicida, mais depressiva, mais ansiosa e mais estressada de todas que já viveram. Os estudos estão comprovando isso e aí nós tivemos um agravante muito maior esse ano, que foi também a chegada da pandemia. Isso fez aumentar ainda muito os casos relacionados a esses tipos de comportamento, a esses tipos de problemas que a nossa geração tem vivido. Fora isso, um aumento gigantesco na criminalidade, na violência, em vários outros fatores da nossa sociedade, tem feito algumas pessoas, e eu já ouvi algumas pessoas até falarem isso comigo, dizendo o seguinte: Felipe, essa geração está perdida. Não temos mais o que fazer, não tem mais como voltar atrás. Estamos vivendo uma geração perdida. E toda vez que eu ouço isso, de alguma forma isso me incomoda muito, porque eu acredito que exista sim uma solução para esse tempo, que exista sim uma solução para aquilo que nós estamos vivendo, para todos esses problemas que aqui foi falado. Porém, nós precisamos nos alinhar a exatamente aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida, para que a gente possa ser um reflexo ou um influenciador para resolver esses problemas. E todas as vezes que alguém chega para mim e me pergunta, como líder de jovens, Felipe, por que essa geração está perdida? Qual que é a essência desse problema? Por que isso está acontecendo? Né? Por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo? E a minha resposta sempre é uma pergunta também. Na verdade, não é porque essa geração está perdida, mas o que a geração passada, o que nós deixamos de falar para essa geração, para que ela pudesse chegar num nível de esgotamento tão grande emocional, num nível tão alto de estresse e de problemas emocionais, relacionais e espirituais. Eu acho que a pergunta deveria ser essa, não qual é o problema dessa geração, mas o que nós, como a geração que veio antes, deixamos de falar para essa geração. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite rapidamente. O que nós temos falado para as gerações futuras? E seguindo aí a nossa linha de devocionais no livro de Salmos, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 89. Nós vamos ler apenas aí o versículo 1, Salmos 89, versículo 1. Abra aí sua Bíblia para que a gente possa acompanhar. E diz assim o texto, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, vamos ler juntos? Salmo 89, versículo 1 diz assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Ou na sua versão de geração em geração, e aí algumas versões têm aí esse final um pouco diferente, mas o que é o essencial para que a gente possa entender o que está sendo dito aqui nesse salmo? O que esse salmista está dizendo é o seguinte, que ele estaria disponível para ensinar as gerações futuras, para falar para todas as gerações da fidelidade de Deus, do amor de Deus, aquilo que Deus já tinha feito, aquilo que ele faz e aquilo que ele vai continuar fazendo. É isso que o salmista traz a gente ao pensamento, à forma da gente poder pensar sobre gerações, sobre como nós podemos lidar com as próximas gerações, sobre como nós vamos falar, o que nós vamos falar para as próximas gerações. E é legal aqui que ele fala que ele vai anunciar com a sua boca os grandes feitos que o Senhor fez, a fidelidade de Deus. E sabe o que acontece quando a gente deixa de falar dos grandes feitos de Deus? Sabe o que a gente causa quando a gente deixa de falar das grandes obras, de tudo aquilo que o Senhor fez, principalmente da fidelidade dele, da história que ele deixou para nós, quando a gente deixa de falar isso para as próximas gerações? A própria Bíblia vai nos mostrar exemplos claros sobre isso. E quem não se lembra de Josué?
Josué, no final do livro dele, no capítulo 24, versículo 15, ele faz uma declaração que é muito conhecida de todos nós, e ele olha para o povo naquele momento, depois de já ter dividido todas as tribos, depois de estar tudo organizado, tudo certinho, ele olha para o povo e ele fala assim, olha só, vocês precisam escolher hoje quem vocês querem servir, qual Deus vocês querem servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, se você parar para pensar, se você parar e continuar lendo o texto, continuar ali na sequência do texto, entrar no livro de Juízes, você vai perceber o que aconteceu por eles não terem continuado servindo ao Senhor, não terem continuado falando do amor de Deus para as outras gerações, para as gerações que passaram. E eu quero ler para você exatamente o que está lá em Juízes 2. Deixa eu achar aqui o versículo 10, Juízes 2, versículo 10, olha só o que vai falar, acompanha comigo. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, olha aí, uma nova geração surgiu. Só que agora eles não conheciam o Senhor e o que o Senhor havia feito a Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprove, prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Esse texto aqui ele é muito claro quando se diz o que a gente precisa fazer para as próximas gerações. Esse texto fala que passou uma geração e essa geração não conheceu o Senhor. E por não terem conhecido o Senhor, eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a fazer aquilo que o Senhor reprova. Então, presta atenção à importância que nós temos de transmitir a mensagem do Senhor, transmitir a fidelidade de Deus, o amor de Deus, tudo aquilo que Deus fez por nós para as próximas gerações. As pessoas só não conhecem aquilo que não for apresentado a elas. Nós precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos falar do nosso Deus para as próximas gerações, para as gerações que estão aqui hoje nessa terra e que não conhecem o Senhor. Enquanto a gente se preocupar com nós mesmos, enquanto a gente ficar focado em somente agradar a nós mesmos, em realizar os nossos sonhos, em realizar os nossos desejos, em fazer aquilo somente que é prazeroso para nós, nós vamos deixar de comunicar aquilo que realmente é importante para as pessoas. Eu converso com muitos jovens e muitos adolescentes e eu vejo exatamente isso quando eles conversam comigo. Eu tenho percebido essa ruptura no próprio laço familiar. Os pais hoje, eles dão celulares para os filhos, eles dão tablets para o filho, para que o filho possa ter um entretenimento e os pais tenham paz. Quantas vezes eu já conversei com um pai falando assim, eu dou o celular para ele, deixa ele ficar o quanto tempo ele quiser com o celular, porque eu preciso de ter um tempo de paz. Mas calma aí, a paz que a gente precisa alcançar é aquela na qual a gente precisa comunicar os feitos de Deus, o amor de Deus para as gerações. Como que nós vamos alcançar a paz se nós não ensinamos isso para os nossos filhos e nós estamos buscando uma satisfação própria? Um momento de paz, um momento de descanso para mim mesmo. Nós precisamos entender que nós precisamos falar para as próximas gerações, nós precisamos continuar falando dos grandes feitos do Senhor. Nós não podemos deixar de falar isso. Nós não podemos deixar de querer somente agradar a nós mesmos, satisfazer a nós mesmos, ter paz através de distrações para os nossos filhos. Nós precisamos comunicar o amor de Deus para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor tem prometido nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem prometido para todas as pessoas. Então, Felipe, tudo bem, eu entendi tudo que você falou, mas eu quero saber como que eu coloco isso na prática, como que eu posso fazer isso na prática. E aí, a própria Bíblia vai nos revelar isso, e a Bíblia ela dá a resposta de tudo aquilo que nós temos de questionamentos, e ela tem a resposta para tudo. E o próprio Moisés vai ensinar isso para a gente em Deuteronômio. Vou ler para vocês que está aqui em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta da sua casa e em seus portões. Sabe o que Moisés está querendo dizer aqui pra gente, cara? Ele ensina 3 princípios aqui muito importantes para que a gente continue falando para as próximas gerações acerca do amor de Deus. Cara, para que a gente possa falar do amor de Deus, a gente tem que entender o que esses versículos estão falando e entender a importância que isso serve para nós também. Por quê? Para que eu possa falar para as próximas gerações do amor de Deus, primeiro, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Foi o que Moisés falou. Segundo, eu preciso conhecer e entender a palavra de Deus. Eu preciso ter isso gravado na minha cabeça para que eu possa ensinar as outras pessoas. Imagina esses países que não podem usar a Bíblia. Como que eles fazem? Muitos gravam os textos bíblicos para que não possam perder a esperança. E nós temos acesso à Bíblia o tempo todo, 24 horas por dia. Mas o que você conhece da Bíblia de verdade? E terceiro, ele fala que com persistência você tem que ensinar isso às próximas gerações. E ensina isso na hora de deitar, na hora de levantar, na hora que estiver caminhando, na hora que estiver fazendo qualquer coisa. Então a gente não pode usar de distrações para ter paz para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta. Mas nós temos que usar do tempo que nós temos necessário para poder falar do amor de Deus para essas pessoas. É isso que importa no final das contas. A gente não pode ficar focando a nossa vida somente na realização terrena para os nossos filhos, na realização terrena para as pessoas. Tem muita gente que está em busca dos seus sonhos incansavelmente, mas o que a palavra de Deus está falando é: cara, continua pregando a palavra, continua falando para as próximas gerações, para que as próximas gerações não sofram as mesmas dores emocionais, os mesmos problemas que essa geração tem sofrido. E a gente precisa continuar falando do amor de Deus para essa geração, para que ela também possa ser curada. Então, irmãos, o problema não é qual é o problema dessa geração, mas a pergunta é o que nós estamos comunicando a essa geração, o que nós estamos comunicando às próximas gerações. O que nós precisamos fazer, o que esse salmista nos ensina? Nós precisamos falar da fidelidade e o amor de Deus de geração em geração, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado até que Ele venha. Amém, meus queridos? Que a gente possa ser esse instrumento de Deus para falar de gerações em gerações e que possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis com essa mensagem, a mensagem da cruz. Que Deus abençoe vocês. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa devocional, por esse momento que nós tivemos, Pai. Que o Senhor traga essa consciência aos nossos corações de que nós temos essa urgência em falar para as gerações, Senhor Deus, do seu amor. Para que as gerações, Senhor Deus, não se percam, Senhor Deus, nos seus problemas emocionais, em doenças, Senhor Deus, em problemas de depressão, de estresse, de ansiedade, mas que nós possamos viver, Senhor Deus, uma verdadeira cura através da sua palavra, Pai. Mas para isso nós precisamos, Senhor Deus, conhecer o Senhor, amar o Senhor, saber o que falar, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, completa dedicação para poder ensinar isso a todas as pessoas. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Muito obrigado por tudo. Eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Grande abraço, irmãos.